Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 136 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2016 que trata de análise combinatória, mais especificadamente sobre combinação. Então vamos entender o que é uma combinação, quando usá-la para a gente resolver. Então, pessoal, calcular uma combinação de n elementos tomados P a P significa encontrar de quantas formas diferentes eu posso escolher P elementos de um total de n elementos no total, sendo que a ordem no conjunto escolhido não importa. Então, se eu estou escolhendo um par de alunos de uma sala, se eu escolher João e Maria, é a mesma coisa de escolher Maria e João. A ordem não importa, tá certo? Então a ordenação aqui não entra no caso. E aí, para se calcular uma combinação de um total de n elementos, de quantas formas diferentes você pode escolher P, a gente faz a seguinte fórmula: n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial, sendo P o número de elementos escolhidos e N é o número total de elementos. E, é claro, o fatorial de um número é o produto dele pelos seus antecessores naturais até chegar no 1. Então, x fatorial é x vezes x menos 1 vezes x menos 2, e aí vai até chegar no 1, vezes 1. Então, o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso é um fatorial. Então, para se calcular uma combinação, a gente usa essa formulazinha aqui, tá? E é interessante diferenciar a combinação do arranjo, que é uma outra ferramenta de análise combinatória que a gente usa para encontrar de quantas formas diferentes eu posso escolher P elementos de um total de N e reordenar. Então, no arranjo, a ordem importa. É como se eu estivesse escolhendo um presidente e um vice-presidente da turma, e aí eu tenho que escolher dois, de um total de 10. Então, eu escolher o João presidente e a Maria vice-presidente é diferente de eu escolher a Maria presidente e o João vice. Então, a ordem importa, a gente tem um arranjo, e para se calcular um arranjo, a fórmula é parecida. Seria n fatorial sobre n menos p fatorial. A diferença está só na presença desse pzinho aqui, ó, p fatorial, no denominador da combinação, que vai eliminar os casos repetidos de João Maria, Maria João, que é a mesma coisa na combinação. Tranquilo, pessoal? Então, combinação e arranjo são ferramentas bem comuns de se aparecer no Enem, combinatória, e essa questão trata disso, de combinação, mas é bom falar do arranjo também. Então vamos dar uma lida nela para a gente resolver. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual é o número de possibilidades de escolhas dos tenistas para a partida de exibição? Então, qual que é a situação? A gente tem 10 tenistas, 4 são canhotos e 6 são destros. Eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso escolher 2, né, para fazer o jogo lá, com a restrição de que os 2 escolhidos não podem ser os 2 canhotos. Não podem ser ambos canhotos. Canhotos. Aqui, então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando dos 10, escolhendo 2. Então, eu estou escolhendo 2 tenistas de um total de 10. Isso, escolher um certo número P de um total de N elementos é fazer uma combinação ou um arranjo. Então, estou escolhendo de um total.
É arranjo ou combinação. E aí a gente tem que pensar, a ordem importa? Eu escolher os tenistas, o Roger Federer e o Rafael Nadal para fazer a partida de exibição, é diferente de eu escolher o Nadal depois o Federer? Não, né? A ordem aqui não importa. Eu escolher Nadal Federer é a mesma coisa que Federer Nadal. Então, a gente tem uma combinação, como a ordem não importa, de 10 e 2, de 10 elementos tomados 2 a 2. Para fazer isso, a gente faz, jogando na fórmula, a gente tem o n, que é 10, então np fatorial, sobre p fatorial, então 2 fatorial, dividido por n menos p fatorial, 10 menos 2 fatorial. Então, esse número aqui é o número de formas diferentes que eu posso escolher 2 tenistas de um total de 10, mas eu ainda não apliquei aí a restrição deles serem ambos canhotos. Para aplicar isso, a gente tem que subtrair desse total de formas possíveis aqui de se escolher 2, os casos em que eu estou escolhendo 2 canhotos. Então, quantos são esses casos? Para eu escolher 2 canhotos, eu estou escolhendo 2 jogadores de um total de 4. Porque são 4 canhotos, eu vou escolher 2. Então, de quantas formas eu posso escolher 2 canhotos aqui de um total de 4? Combinação de 2 e 4. E aí a gente vai ter o 4 fatorial sobre 2 fatorial multiplicado por 4 menos 2 fatorial. Então, isso aqui é a quantidade de formas diferentes que eu posso escolher 2 canhotos. Para eu saber, então, as possibilidades de escolhas, eu tenho que tirar esse valor aqui no de cima, né, para eu excluir os casos em que são ambos canhotos. Então, minha probabilidade fica 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2 dá 8 fatorial, menos o 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 menos 2, 2 fatorial. Então, esse é o número de casos possíveis de se escolher 2 tenistas de um total de 10, tirando os casos em que os 2 são canhotos, que corresponde à alternativa letra A. 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 e 4 fatorial 2 e 2. Então, pessoal, essa é uma questão que exigia o nosso conhecimento de combinação. Então, a gente tem que saber fazer combinações, tem que saber a fórmula aqui, não só saber que vai usar a combinação, a gente tem que meio que calcular ela aqui, né? Só não faz as multiplicações, mas a gente calculou. Então, é uma questão assim que, apesar de ter caído há um tempo, já é uma questão bem possível, tá, de se aparecer. Atualmente, o Enem gosta de questões desse tipo. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau, tchau!